paz de Cristo para todos. Estamos agora iniciando o nosso curso Formando Discípulo. É muito importante você participar com toda atenção, porque o objetivo desse curso é capacitar você para servir na igreja local. Em qualquer lugar do Brasil e do mundo, você pode ser bênção para a sua igreja local e ajudar nos trabalhos evangelísticos. Então esse curso visa capacitar você para que você seja capacitado, treinado, para que possa servir ao Senhor na igreja local. Então, nós vamos começar esse curso, essa escola, onde você vai sair fortalecido, crescido, em nome de Jesus Cristo, disposto a servir a Deus como um discípulo, um verdadeiro discípulo que vai levar a mensagem de Cristo, levar as boas novas de Cristo, sabe, a todos os lugares que Deus te enviar. E esse treinamento nós vamos estar compartilhando contigo. Você vai baixar os arquivos em PDF, você vai estudar a lição, nós vamos fazer um comentário aqui e você vai nos acompanhando e assim vamos trabalhando junto, crescendo em nome de Jesus Cristo. Nesse primeiro tema nós vamos falar sobre a visão do discípulo, né? O discípulo de Cristo é aquele que segue a Cristo, é aquele que é um aprendiz, é um aluno que está disposto a crescer e a servir ao seu mestre e a servir e todos os conceitos do mestre absorver e praticar, né? Então, a visão geral do discípulo é entender a ordem de Cristo, né? Jesus falou em Mateus 28, 19, falou para ir a todas as nações fazendo discípulo, né? É interessante isso, essa palavra. A palavra forte nos evangelhos, como no livro de Atos, não é evangélico, não é um cristão simplesmente. É ser discípulo, porque todo discípulo é um cristão, mas nem todo cristão ou nem todo evangélico é um discípulo. Então Jesus disse que eles fossem a todas as nações, fazendo discípulos, ensinando a guardar e obedecer a todas as coisas que Jesus Cristo lhe ensinou. Então, este é o objetivo, né, de fazer discípulo em todos os lugares. E há dois níveis de discípulo, né? O discípulo de Cristo, aquele que vai batizando-os, e o do cristão, que é ensinando-os. Tem que batizar e ensinar. É muito importante as pessoas aprenderem a respeito de Cristo de uma forma, sabe, bíblica, cristocêntrica, aquilo que está na palavra de Deus, não de forma religiosa, mas de forma como os evangelistas escreveram. Então, o significado da palavra discípulo é um aprendiz, é um servo, é aquela pessoa que está aprendendo sempre com seu mestre, né? Jesus diz fazer discípulo, e o discípulo tem sido até hoje compartilhando a mesma verdade de Cristo, desde Cristo até agora. Essa verdade vai sendo compartilhada e vai continuar sendo compartilhada até a volta de Cristo. Então você precisa ser um discípulo, e depois precisa ser um discipulador, uma pessoa que vai compartilhar essa verdade com outros e assim crescendo. Então, será o primeiro ministério a ser exercido, sabe, quando realizamos um grupo. Antes de auxiliar um líder, a pessoa tem que ter realizado bem o papel de um discipulador. É muito importante estas coisas para que a gente possa crescer de forma sadia nas coisas de Deus. Fazendo o discípulo de Cristo. Número 2, as qualificações. Primeira qualificações para fazer um discípulo de Cristo é disposição de pagar o preço, né? Isso Jesus fala em Lucas capítulo 14, versículo 25 ao 33. É importante disposição para pagar o preço. Olha, o discípulo tem que renunciar a muitas coisas para servir e seguir o seu mestre. É muito importante isso. Segundo, é compromisso de aliança. Uma aliança com Cristo, uma aliança, sabe, com o Senhor. João capítulo 6, 53 ao 56.
E também a obediência total à palavra de Deus, né? É importante ser obediente à palavra do Senhor. Não é obediência a uma religião, não é obediência aos dogmas, mas obediência total à palavra de Cristo. Então o discípulo ele tem que ser uma pessoa obediente à palavra de Cristo, né? E agora, número 3, é fazendo um discípulo cristão, primeiro de nós mesmos, que embora o mestre por excelência seja o Senhor Jesus, temos o nosso papel no discipulado das pessoas que assumem o compromisso com o Evangelho. Fazer um discípulo cristão é algo muito importante, porque primeiro nós somos modelos, precisamos ser modelos daquele que foi o modelo, precisamos ser modelo, e Jesus falou muito isso na sua vida cotidiana. Paulo também ensinou isso, de sermos modelo para outras pessoas. Sabe, todo discípulo, ele aprende com alguém. Isso é uma verdade, ele aprende com alguém. Ele vai seguir os passos de alguém. Então, ele vai seguir o modelo de alguém. E é muito importante quando até Paulo fala assim uma palavra que diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso é muito interessante, é muito responsável, é muito sério isso. Sermos imitadores. Então precisamos ser modelos para outras pessoas que estarão nos seguindo, que estarão, seguindo nossos passos. É bem verdade que essa palavra de olhar para Jesus é uma verdade, todos temos que olhar para Cristo, mas as pessoas que estão crescendo, eles vão seguir o nosso exemplo, vai seguir o seu exemplo. Então é importante começarmos a dar exemplo, isto é, ser modelos para outras pessoas que estão nos acompanhando. E também uma das coisas interessantes de fazer discípulo é estar junto. Isso fala da comunhão e aprendizado informal. Jesus chamou pessoas para estar junto com ele, para ter comunhão com eles. E aí o que acontece? Jesus vai e chama alguns discípulos para estar com eles. Essas pessoas andavam com Jesus, comiam com Jesus, via situações difíceis que passavam e estavam perto de Jesus, ia recebendo instrução. E aí também eles tinham umas coisas interessantes, ele recebia as pessoas na casa. Isto era tanto com Cristo como com Paulo, né? Com Paulo também era a facilidade de receber pessoas, estar na casa de pessoas. E essa forma de fazer discípulo é muito interessante. Isso não é só do Evangelho. Quando retrata o Antigo Testamento, nós vemos tanto Eliseu como Josué, que foram os discípulos que preencheram esses requisitos, porque eles andavam juntos, estavam juntos. E é muito importante, a palavra de Jesus disse bem assim: vem e segue-me. Isso é ser discípulo, isto é caminhar junto, isto é aprender junto, viver nos momentos difíceis junto, caminhar junto, assim se forma o discípulo. O discípulo não se forma simplesmente numa escola teológica, num seminário de fim de semana, fazendo alguma reciclagem. Isso é muito importante, é bem verdade, mas o discípulo, essencialmente falando, forma caminhando junto, trabalhando junto, comendo junto, passando dificuldades junto, crescendo junto. É assim que forma um verdadeiro discípulo, né? E então, o discípulo também, quando faz um discípulo, não é dominar. Jesus não dominou, Jesus ensinou. Jesus começou a ensinar, ele não tinha ideia de obrigar, ele começou a ensinar as pessoas. Isso é muito importante. Não se pode fazer discípulo dominando, mas ensinando. E Jesus fez isso muito bem, e é isso que a gente tem aprendido por esse tempo, ensinando as pessoas, que é muito importante. Dominar é uma coisa que não condiz com o Evangelho de Cristo, e nem mesmo com aquilo que Paulo ensinou, mas ensinando a fazer a obra. E também, a gente vemos também a questão de reprodução, porque em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, diz que devemos discipuladores que ensinem os mesmos ensinamentos aos seus discípulos, para que o ciclo de reprodução continue e não pare.
mas tem que haver um círculo de reprodução que vai continuando. É interessante que Paulo, no capítulo 19 de Atos, ele gastou tempo em Éfeso da seguinte maneira: 3 meses ele pregando e 2 anos discipulado diário, né? 3 meses pregando, ele começou a fazer isso na cidade de Éfeso, né? Da seguinte maneira: 3 meses pregando e 2 anos no discipulado diário. É algo interessante, você não acha? Você não acha que não é algo interessante? Ele ficou 3 meses pregando e 2 anos no discipulado diário. Isso aconteceu que eles, com seus discípulos, eles tiveram uma escola ali, uma escola de líderes, que foi assim algo tão tremendo, tão árduo no desenvolvimento daquela escola, que eles fizeram um trabalho violento com os discípulos pregando e treinando seus discípulos, ensinando por cerca de 2 anos. Isso teve um desenvolvimento tão grande da obra de Deus, amados, tão grande da obra de Deus, sabe, de tal forma que o evangelho se propagou literalmente de uma forma gigantesca naquelas regiões. Porque eu quero dizer uma coisa: não importa se você seja novo ou seja de mais idade, se você seja um homem, uma mulher, uma moça, um jovem, não. Quando é capacitado, sabe, você gera dentro de você um potencial tão tremendo que você recebe do Senhor inspiração, capacidade, habilidade para desenvolver ministérios tremendos para Deus e no reino de Deus. Por isso que não somente pregar, mas ensinar é muito importante para que outros também desenvolvam habilidades, dons, talentos, ministérios no reino de Deus. Então, por isso que o discipular é algo muito importante. O discipulado dá uma conotação tremenda, amplia horizontes, sabe, tremendo na mentalidade de um discípulo, naquele que estão começando o evangelho, daqueles que vieram para Cristo, que foram chamados para Cristo e agora são treinados, capacitados e agora também enviados para fazerem outros discípulos. É isso que o Senhor Jesus Cristo teve nos seus ensinamentos, em sua mente, e compartilhar, sabe, com tantos discípulos que têm por todo o mundo afora, né? Agora, o discipulador, quem pode discipular? Quem pode discipular, né? Há diferentes níveis espirituais. Em 1 João capítulo 2, do versículo 12 ao 14, fala dos filhinhos, dos jovens e dos pais. Então, aqui, quando a gente vê aqui esse texto de João explicando, os recém-nascidos, os filhinhos são os recém-nascidos espiritualmente, precisa de cuidado, todo o tempo eles precisam de cuidado. Os filhinhos precisam de cuidado, porque não estão prontos, são filhinhos, chegaram agora, nasceram agora. Mas esses filhinhos vão crescendo, esses filhinhos vão amadurecendo, vão se tornando jovens. E os que já ganharam um pouco de maturidade, sabe? Aqueles que ganharam já um pouco de maturidade já conseguem se virar sozinhos em muitas questões da vida cristã. Então esses jovens eles vão começando a ter experiência, eles já conseguem orar, já conseguem testemunhar, já conseguem falar de Cristo. Mas não para, esses jovens vão se tornar adultos, vão se tornar pais espirituais. Então, os que cresceram ao ponto de gerar filho em Cristo Jesus, são os que estão frutificando, são os que estão levando vida a Cristo, porque agora cresceram, amadureceram, entende? Não ficaram simplesmente filhinhos, mas eles agora se tornaram pais, e agora eles vão reproduzir, eles vão gerar filhos. Isso é importante, gerar filhos espirituais. Jesus não chamou você para simplesmente ficar um filhinho, um bebezinho, não. Ele quer que você cresça, se torne um jovem, mas também se tornem pais espirituais. Leve outras pessoas ao conhecimento de Cristo, que é algo tremendo e muito importante. E quem gera filho deve cuidar deles, isso é uma verdade, não é?
Já imaginou aquele pai, aquela mãe aquele família que tem seus filhos, de repente largam ele? Muitas vezes tem acontecido isso. Temos largado muitas pessoas espiritualmente, sabe, que ainda não estão prontos para andar sozinho. Então, quem gera filho deve cuidar, porque a igreja tornou-se um grande orfanato espiritual. E não é a intenção de Deus isso. A intenção de Deus é que eles cresçam. Entendeu? Quem tem maturidade suficiente para gerar também tem, sabe, para cuidar. Então é isso que Cristo intencionou, é que quando gerássemos filhos, cuidasse deles de forma que eles crescessem, que eles amadurecessem, que eles aprendessem. Mas por muitas vezes temos visto, sabe, muitos bebês espirituais, não por culpa deles, de forma nenhuma, mas porque a gente não cuidamos dele, não procuramos gerar neles Cristo, de forma que eles venham crescer, amadurecer. Sabe, querido amigo, querida amiga, a você que está nos ouvindo, entenda bem, eu sou responsável quando eu gero um filho na fé, você também é um responsável quando gera um filho na fé. É importante entender isso. Então, o discipulador, ele precisa ter esse entendimento, que muitas pessoas que ele gerou, muitas vidas que foram geradas através desta pessoa, vai precisar de cuidado. E você precisamos cuidar dessas pessoas de uma forma, sabe, especial. Eles vão crescer e vão amadurecer. E até lá, precisamos ter o cuidado. Não é verdade? Então isso é muito importante, muito interessante. Entendeu? Então essa aula, ela tem que ser uma aula prática. Você aprende e você vai servir a Deus, ajudando na sua igreja local, gerando filhos, evangelizando, ganhando e cuidando dele, capacitando ele, que é algo muito importante. Agora eu quero tratar aqui da vida do discipulador. A vida do discipulador, que é muito importante. Estamos avançando nesse estudo aqui, né? E tem sido muito legal. A vida do discipulador deve ser exemplar, deve ter exemplo na sua vida, sabe? O discipulador é uma pessoa exemplar. Não é uma pessoa perfeita, isso é uma verdade. Mas tem que ter uma vida exemplar, porque as pessoas estão olhando para você. As pessoas estão olhando para você, sabe? E vendo o seu comportamento para seguir o teu exemplo. Então, a atitude do discipulador. O discipulador desenvolve relacionamentos de comunhão com aquelas pessoas que ele está trabalhando, se envolvendo. Então é importante ter o quê? Ter atividade extra-igreja, como lazer, visita, comunhão, para criar um ambiente de relacionamento, né? É muito importante a vida cristã ter vida de relacionamento. Na igreja primitiva, as pessoas com seu testemunho, sabe, e com relacionamento na comunidade, ganhava, levava muitas pessoas a Cristo. Relacionamento é muito importante. As pessoas não podem deixar de ter relacionamento em todo segmento da sociedade. Não podemos ter uma mente, sabe, fechada para estas coisas. É preciso ter uma mente aberta, criar um ambiente de relacionamento. E Jesus era uma pessoa tremendamente, né? Olha só que coisa, Jesus tinha uma facilidade de se relacionar com qualquer tipo de pessoa, em qualquer ambiente. Não é verdade? Ele chega, cria um relacionamento com a mulher samaritana no poço de Jacó, começa a falar de coisas do dia a dia, coisas naturais, como beber água, para chegar no ponto principal, que é levar uma mensagem do reino de Deus para a vida daquela mulher. Que coisa incrível, não é verdade? Que coisa interessante. Jesus, sabe, relacionava com as pessoas pobres e moribundas desta vida. Lembra do Bartimeu, que gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Jesus criou, sabe, um momento ali e aproveitou aquele momento para ter um relacionamento com aquele homem e assim levar Cristo
Cristo levando para aquele homem a verdade do reino de Deus, e um milagre aconteceu. E quando vamos olhar, sabe, no dia a dia da vida de Cristo, você vai ver que essa vida de relacionamento de Cristo era tremendo. E ele compartilhava o amor de Deus, compartilhava do reino de Deus para estas pessoas. Então, é importante ouvir também o seu discípulo, quando eles estão com problema, quando eles estão passando por luta, dificuldade, aconselhar em diversas áreas da sua vida. Porque o discípulo passa por problemas difíceis, problemas assim, familiar, problemas financeiros, problemas pessoais. E é muito importante ouvir e aconselhar. E também, isso não resta dúvida, que também, se for preciso haver confrontos também com o erro do discípulo, como Jesus confrontava os discípulos. O confronto era para formar nele o caráter de Cristo. Então Jesus confrontava seus discípulos também. Então os discípulos muitas vezes erram, é importante confrontar esses discípulos, porque sendo assim, está sendo formado nele um caráter, ele está sendo moldado, está sendo quebrado, transformado. Então quando trabalhamos essa área do erro, das fraquezas, sabe, o discípulo, você está fortalecendo essa pessoa, não é verdade? E também o discipulador, ele é uma pessoa que intercede. O discipulador é uma pessoa que ora pela sua equipe, pelas pessoas que ele está trabalhando, gerenciando, né? Paulo agia assim com relação aos Gálatas. Paulo tratava desta situação desta mesma forma, orava, clamava para que Cristo fosse gerado naquele povo, gerado naquelas pessoas que ele estava alcançando. A intercessão, sabe, do discipulador a favor daqueles que está sendo discipulado. Então, interceder, sabe, sugere também a proximidade com os seus discípulos, de orar por eles, de interceder por eles, de clamar pela vida deles, de pedir a Deus para que fortaleça a sua vida. Porque no dia a dia esses discípulos estão estão enfrentando batalhas tremendas, batalhas espirituais, batalha no lar, na família, e muitos são tentados a desanimar. Então não só aconselhamento, não só incentivo com palavra, mas também a oração para que eles sejam fortalecidos no Senhor e possa continuar firme na graça do Senhor Jesus. Amém? Então o discipulador é uma pessoa também que ensina. Mateus capítulo 28 e 19, Jesus disse que precisava ensinar, está ensinando essas pessoas a guardarem todas as coisas que ele tinha ensinado, que Jesus tinha ensinado. Então ensinar é importante para a vida daqueles que estão em treinamento, né? E outra coisa também que é importante é o discipulador determina o ritmo. Então você não pode seguir o ritmo do discípulo, você tem que dar ritmo para ele. Ele tem que ser moldado, você entendeu? Pela sua influência. Você tem que influenciar o seu discípulo para que ele tenha ritmo na oração, tenha ritmo no ensinamento, tenha ritmo na evangelização, tenha ritmo, porque é muito importante, sabe, buscar para a vida do discípulo ritmo e buscar no Senhor. É bem verdade que cada pessoa tem um ritmo diferente e cada um vive num contexto diferente, né? Contexto, quando eu falo no seu relacionamento familiar, no trabalho, no dia a dia, tem um ritmo diferente, mas é muito importante colocar ritmo para que ele não seja negligente em nada. Ele tem um ritmo dentro do seu contexto, tem um ritmo que possa avançar. É muito importante isso, avançar no ritmo para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendeu, pessoal? Então é importante isso. E enfim, o discipulador envolve o discípulo com outros cristãos. Esse discípulo está crescendo, está aprendendo,
está tendo ritmo, está ganhando experiência. Agora ele começa a se relacionar com outros cristãos. É muito importante, sabe, integrar esse discípulo em outros trabalhos, em novas amizades, para que possa aprendendo a crescer, para que amanhã depois esse discípulo possa estar caminhando sozinho, passo a passo. Isso é uma bênção. Sabe, não foi a intenção de Jesus que o discípulo vivesse a vida inteira na dependência, mas que ele crescesse, amadurecesse e ele pudesse produzir para o reino de Deus. Amém, pessoal? Não é uma bênção? Então você que aprendeu esse momento agora, reflita tudo isso. Leia a sua apostila. Reflita tudo isso. Cresça. Busque ao Senhor. Ore a Deus. Porque certamente o Senhor vai te dar sabedoria para continuar prosseguindo, avançando, crescendo nas coisas do Senhor, sendo um bom discípulo de Cristo, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Na próxima aula, vamos falar sobre ensinando pelo exemplo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a você. Olha, esteja orando, esteja, sabe, cada dia mais, buscando ao Senhor. É muito bom estar com você, sabe? Vamos fazer uma equipe muito forte. Vamos trabalhar de forma legal, que você venha crescer e seja um instrumento de Deus aonde quer que seja. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. Encontramos na próxima aula.